Pega lá o livro do Apocalipse. Hoje nós vamos iniciando o capítulo 15, gente. Olha o capítulo 15 chegando aí. Versículo, vamos ler hoje do 1, vamos até o 3, porque aí depois começa um cântico do Cordeiro. Nós vamos deixar esse cântico para depois. Então vamos ler o 1 e o 2, né? Acho que o 1 e o 2. Capítulo 15 diz assim: E vi ainda no céu outro sinal, grande e admirável, 7 anjos, com as 7 últimas pragas, pelas quais devia consumar-se o furor de Deus. E vi também como que um mar de vidro misturado com fogo, e todos aqueles que saíram vitoriosos do confronto com a fera, com a sua estátua e com o número do seu nome, estavam de pé sobre o mar de vidro, tendo nas mãos harpas de Deus. Apocalipse, capítulo 15, versículo 1 e 2. Para hoje, o 1. Então, conforme nós estamos acompanhando neste capítulo, nós vamos então para o sétimo sinal, que revela então a série de 7, os flagelos, as taças. Vamos explicando neste capítulo então dessa maneira o 7º sinal, que é interrompido por um pequeno intervalo, semelhante aos intervalos que precederam o 7º selo, lá no capítulo 7, e também a 7ª trombeta, no capítulo 10 e 11. Com outros intervalos, este serve para segurar os fiéis, que Deus prepara provações e castigos, mas Ele não esquece dos seus servos, os vencedores exaltados, que adoram a Deus e ao Cordeiro. O 7º sinal, então, capítulo 15, versículo 1. Diz assim: um grande sinal admirável, um outro sinal que no céu sugere uma ligação entre os sinais anteriores. Há 2 significados possíveis aqui. Qual que é o primeiro? A possibilidade se baseia na linguagem do versículo em relação aos 2 outros versículos no Apocalipse, que usam a mesma expressão. É o 12:1 e o 12:3. Nesta interpretação, esta seria o terceiro de 3 grandes sinais no céu. Os primeiros 2 representam os 2 lados da batalha, a mulher, que é a igreja, e o dragão, que é o diabo, e agora o terceiro, que traz a resposta final de Deus, os 7 últimos flagelos. A segunda possibilidade também é que se explica aqui este versículo em relação ao contexto mais imediato, contando os sinais a partir das 4 vozes lá do capítulo 14. Lembra dos anjos? Dessa maneira, o sistema de organização que estamos seguindo nos comentários. O capítulo 15 encerra uma série de 7 sinais e introduz uma próxima série de 7. Quais são? O que é essa próxima série de 7, né? Primeiro, a voz do Evangelho para as nações, avisando sobre o juízo de Deus. A segunda é a Babilônia caiu. A terceira, os adoradores da besta atormentados. O quarto, os que morrem no Senhor abençoados. O filho do homem que ceifa a terra é o quinto. Sexto, o anjo do santuário que vindima a videira e o lagar é pisado. E o sétimo, os 7 anjos que recebem as taças dos 7 flagelos. Estes anjos, tendo então os flagelos, do mesmo modo que o último selo revelou os 7 anjos com as 7 trombetas, o 7º sinal revela os 7 anjos com os 7 flagelos. Flagelo vem da palavra que significa ferimento ou açoite, ou também uma praga. Os 7 flagelos são os açoites enviados por Deus para castigar os homens dignos de sua reprovação. Da mesma maneira que Ele mandou pragas sobre os egípcios e os israelitas rebeldes, Ele agora então envia pragas para castigar aqueles que adoraram a besta. Com este, então, se consumou a cólera de Deus. Sobre a cólera de Deus, nós podemos ver no capítulo 11, 18, 14 e 10, a cólera dele chega ao fim em relação aos malfeitores no Apocalipse. A mesma linguagem descreve o castigo do povo de Israel lá em Ezequiel 7, do 1 ao 10. De fato, o juízo profetizado por Ezequiel não foi uma destruição total ou absoluta, e muito menos o fim do mundo. No mesmo sentido, o cumprimento da profecia de João não exige a destruição total dos adoradores da besta, nem sugere o fim do mundo. A certeza do cumprimento da vontade de Deus é comunicada nessa frase, quando ela trata do assunto como algo já feito. Se consumou, como nós ouvimos aqui então, desta cólera, desta ira de Deus, significando então o final do cumprimento dessas maldições, dessas pragas, desta cólera de Deus. E aí, ficou curioso o que vem pela frente?
que significa o mar de vidro mesclado com fogo, os vencedores da besta? Não perca então o nosso programa